As perturbações do comportamento alimentar são geralmente marcadas por alterações persistentes do padrão alimentar, resultando numa deterioração significativa da saúde física e emocional, bem como numa perda do funcionamento psicossocial. Podem surgir em ambos os sexos e em todas as idades. Apesar disso, são mais frequentes em mulheres mais jovens, na adolescência ou no início da idade adulta. O acompanhamento especializado, geralmente envolvendo profissionais na área da psiquiatria, psicologia e nutrição, é fulcral. Dada a sua predominância em mulheres jovens, estas doenças são frequentemente associadas como uma exigência da sociedade, nomeadamente como resposta a um ideal de beleza. No entanto, esta visão estereotipada é apenas uma das facetas de um problema global que ocorre em diferentes idades, géneros, épocas e contextos socioeconómicos. Estas perturbações são definidas pela presença de distorções a nível de autoavaliação da imagem corporal, com ideias irrealistas sobre a forma e o peso, que determinam um medo patológico de aumentar de peso e, consequentemente, uma alteração do padrão alimentar. Quando falamos de perturbações do comportamento alimentar, devemos distinguir essencialmente a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa assume-se como uma restrição alimentar voluntária e que não está associada à falta de apetite, tornando-se cada vez mais severa e ligada a uma visão do seu corpo como gordo, apesar de estar extremamente magro. O exercício físico intenso e exagerado, conjugado com a restrição alimentar, muitas vezes com longos jejuns, são alguns dos alertas para esta doença. Por outro lado, a bulimia nervosa é definida como caótica. Nestes casos, tanto existem episódios em que a pessoa ingere grandes quantidades de alimentos em pouco tempo, como surgem comportamentos compensatórios em que os doentes procuram compensar a sua alimentação com o vômito ou alguns medicamentos, como diuréticos ou laxantes. Estas doenças exigem um tratamento multidisciplinar e individualizado. Normalmente, os tratamentos das perturbações do comportamento alimentar são processos difíceis e demorados, com frequentes retrocessos. O tratamento procura restabelecer um padrão alimentar normal, bem como tratar as complicações médicas subjacentes à doença. Estas doenças comportam um grande impacto na dinâmica da família do doente, pelo que alguns casos podem também ser ajudados pela terapia familiar. Apesar de ter tratamento, nomeadamente com acompanhamento médico regular, e de não serem patologias muito prevalentes, estas doenças são graves e têm uma elevada mortalidade, principalmente pelas complicações físicas associadas. O diagnóstico precoce é fundamental, dado que o tratamento nas fases iniciais da doença determina um melhor prognóstico. Nesse sentido, o acompanhamento com o profissional de saúde e apoio familiar ajuda o doente a ter uma vida mais saudável e ultrapassar o período associado à doença.